Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas 46. Fala, Sidney, beleza? Beleza, cara, tudo bem por aí? Tudo ótimo se a gente não lembrar do último domingo, né? Porque Patriots e Dolphins foi Meu Deus do céu, que desespero foi aquilo. As duas últimas semanas para os Patriots foram terríveis, com vitórias dentro de... tô tão acostumado a falar vitória dos Patriots que não sai quando tem que falar derrota mais. Derrota dos Patriots para os dois rivais da divisão e as coisas ficando cada vez mais complicadas. Ainda bem que o playoff zera tudo e a gente já vai falar disso. Vamos do zero, reset button, como disse o McCory na entrevista. Sidney, antes a gente tem que dar os nossos recados de sempre e hoje a gente tem muita coisa legal para falar, muita novidade e 2016 começa com tudo para os Patriotas, vocês já vão saber daqui a pouquinho. Patriotas Awards, Sidney. Começamos, na verdade, né? A nossa tradição agora, todo ano vai ter isso. Sempre no final da temporada regular, a gente vai fazer uma votação. Dessa vez foram 12 categorias. Tá lá no site, tem link aqui no post. E a ideia é a gente saber qual que é a opinião, a maioria da opinião dos torcedores no Brasil, né, cara? É isso aí, montamos um poll lá, uma pesquisa, né? A gente quer saber de você quais foram os destaques, né? Positivos e negativos dos Patriots nessa temporada, quem foi o melhor jogador, quem foi o pior, o melhor calouro, o melhor free agent, a jogada do ano. Então acessa lá no nosso site, tá lá em destaque, né? O Patriotas Awards, e não deixem de votar porque é bem interessante. A gente vai conseguir bem isso que eu falei. A gente vai ter uma noção de qual que é o pensamento no geral do torcedor aqui no Brasil. E o que a gente vai fazer com isso, né, Sidney? Semana que vem, o podcast, os Patriots vão estar em bye, então os Patriots não jogam essa semana. A semana que vem a gente não vai falar de jogo, a gente vai falar desse Patriotas Awards, dos resultados. Vamos categoria por categoria, falando quem que foi mais votado e dando também a nossa ideia, o nosso voto, mas... tem tudo para ter uma convidada especial aí, uma patriota ilustre, que vai participar com a gente também na semana que vem no Patriotas Awards. Em alguma das categorias que você for votar, o jogador que você queria votar não está listado entre os que a gente selecionou, tudo bem, você pode ou não votar, agora coloque nos comentários o jogador que você queria. Então, um exemplo, o pior jogador do time para você não é um dos 5 que a gente escolheu, então você vai lá nos comentários e achei que o pior jogador foi esse. E a gente vai pegar os que forem mais lembrados assim, dentre os que não entraram, e vamos comentar também no podcast. Põe sim, até pra gente ter uma noção. Isso foi chegamos em 5 nomes da nossa ideia aqui, né? Mas pode ser que, se muita gente achar que tinha que ter alguém que não está lá, a gente comenta assim com certeza. Entra lá, dá o seu voto, é importante. E eu vou falar, já passamos de 3.000 votos no primeiro dia, cara. É absurdo isso, que você tem que dar o seu recado lá, porque isso vai ser legal. Mais um recado aqui, Sidney, é nosso Fantasy, que acabou depois da semana 17, e temos os vencedores. Eu não vou falar o meu resultado, porque é vergonhoso, então isso não precisa ser dito. Mas na Liga 1, a NFL Lune, eu acho que é assim que fala o nome dela, a Ana Paula Kimmer, que já participou aqui com a gente, ela foi a vencedora, manja muito de NFL, tá aí a prova. Na Liga 2 foi o Torts Han, eu acho que é assim que fala seu nome. O pessoal tem uns links, cara, que eu nunca vi. Que é o Guilherme, que venceu na Liga 2. E na Liga 3, a minha, que não interessa onde eu fiquei, foi o JPA Patriots, o Dário. E eu tenho uma coisa interessante, cara. O Dário foi campeão da Liga com o LaFell no time, Sidney. Esse é especial, esse manja, porque ele teve que compensar toda a desgraça que foi o LaFell nessa temporada com os outros jogadores. Cara, isso é inacreditável. Ter o LaFell do time ganhar o Fantasy. Dário, parabéns, cara. Bom, antes da gente entrar no assunto do podcast, Sidney, a gente tem um negócio muito legal para contar pra galera, um negócio que aconteceu e que a gente sabia que uma hora ia acontecer, e chegou o dia. 2016 veio com tudo. A Gillette
patrocinadora da NFL, dos Patriots nos Estados Unidos, essa Gillette mesmo, a do Gillette Stadium. Ela tá lançando uma promoção para os playoffs esse ano e ela chamou a gente para contar essa novidade para todo mundo aí, principalmente para os torcedores dos Patriots. A promoção se chama Jogada Precisa e o Sidney vai contar pra gente como que funciona, né, Sidney? É o seguinte, eles querem que você grave um vídeo jogando futebol americano com seus amigos e cadastre no site www.jogadaprecisa.com.br. Aí eles vão escolher os 5 melhores vídeos da galera que mandar e essas jogadas vão ser gravadas e narradas pelo Everaldo Marques da ESPN. Pô, que legal, cara. E tem mais ainda. O melhor de todos desses 5, responsável pela melhor, ainda vai lá na ESPN assistir um jogo dos playoffs no estúdio junto com o EV, cara. Imagina ter sua jogada eternizada pelo Everaldo Marques e ainda curtir o jogo ao vivo no estúdio da ESPN, cara. Cara, sensacional. Você pode colocar sua camisa dos Patriots, junta seu amigo, você é o Brady, ele é o Gronk, você monta lá uma jogada que eles fizeram essa temporada. E dá também pra repetir, tipo, algum touchdown da NFL, sabe? Será que alguém consegue repetir o catch do Odell, por exemplo? Ah, se conseguir, eu aplaudo, hein? Ah, cara, é isso aí. Participa da promoção Jogada Precisa da Gillette, prestigia a marca, afinal ela acredita no nosso fã-clube e procurou a gente pra contar isso pra vocês. Veja no link aí do post ou acesse www.jogadaprecisa.com.br e manda seu vídeo até dia 20 de janeiro que vale, você pode mandar. Cara, realmente é um orgulho, né? Você poder falar que a Gillette, que é patrocinadora da NFL, patrocinadora dos Patriots, né? Que é o time que a gente torce, e ser parceira do Patriotas aqui no Brasil. A gente sabia que isso uma hora ia acontecer e tá acontecendo. Vamos nessa, vamos falar de Patriots e Dolphins. Então vamos, Cid, começar esse podcast Patriotas, Patriots e Dolphins, um desespero, foi ruim de assistir, foi ruim de acompanhar, foi ruim de comentar, foi ruim de tudo esse jogo, mas assim, o que eu achei mais estranho, o que eu achei mais preocupante é que o torcedor dos Patriots ficou desesperado, cara. Depois do jogo parecia que a gente tinha entrado em um wild card no último segundo. Não tô falando que foi incrível, que é pra ficar tranquilo, a gente vai falar no resto do programa aí que estamos sim preocupados. Mas também dá pra entender um pouco e tal. Esse ataque, Sidney, 60 snaps no jogo todo, mais uma vez um jogo com pouquíssimos snaps. Contra os Jets também tinham sido 56, como a gente comentou semana passada. É mais uma vez um time que não consegue entrar, não consegue completar a first down e sai de campo toda hora e deixa o ataque do outro time jogar, né? É uma coisa você se preocupar com o que você viu contra os Dolphins ou tentar em desespero, porque a primeira coisa que você tem que entender é que não foi um jogo comum em termos de planejamento e execução. Foi uma partida que claramente o playbook foi limitado, não só pelos jogadores que não puderam jogar, mas também para preservar os jogadores que entraram em campo. Se você observar, Gronk mesmo, ele ficou praticamente bloqueando o jogo inteiro, ele mal correu rotas, inclusive jogadas de passe, e quando ele correu rotas, ele não correu rotas pelo meio, que são o forte dele, ele correu rotas saindo de campo para evitar impacto, evitar o contato. O James White também foi muito pouco utilizado. Então, se o ataque já está desfalcado, já está sofrendo, como a gente vai falar daqui a pouco, e você ainda limita o uso deles pensando em evitar contusões, então não tem como você ter uma apresentação de qualidade. E esse playbook foi muito claro no primeiro tempo, principalmente, foi para desenferrujar o Steven Jackson, né, cara? A gente viu muitas corridas, mas muitas mesmo, não parecia nem Patriots na hora que a gente olhava, e foi claro para ele bater de tudo quanto é jeito ali, né? Ele bateu nos cantos, nas pontas da linha, ele correu pelo meio, ele correu por fora, ele recebeu bola curta para correr. Foi assim, pega esse primeiro tempo e dá pro Steve Jackson voltar pra NFL. Foi muito com essa cara, né? Foi dois fatores para mim motivaram principalmente o primeiro tempo. Dar ritmo de jogo pro Steven Jackson e proteger o Tom Brady. No segundo tempo, quando ele foi lançar a bola, né, acho que eles mudaram de ideia no intervalo, porque foi muito estranho como mudou o approach deles pro jogo. O Tom Brady foi massacrado quando foi para jogadas de passe, né? Ele escapou de ficar fora da temporada com 2 tackles violentos que ele sofreu.
Isso até é uma crítica que eu queria fazer daqui a pouco ao planejamento desse jogo. Mas assim, estava claro que eles não queriam ir para o passe com medo, porque sabiam que a linha ofensiva não estava segurando nada. Na defesa também a gente viu um time bem morno, né, cara? Apesar de a gente conseguir parar as corridas dos Dolphins, foram só 4 first down em corrida e 16 no passe. Mas a gente errou muito tackle, teve muita hora que Collins chegava. Cara, o Collins tomou um baile ali que se eu fosse ele, eu tinha colocado aquela viseira escura no capacete pra ninguém ver que é ele. De vergonha. Não teve pressão do Tannehill, foi só um sack do Grissom. Olha lá, quem foi fazer o sack nesse jogo? Grissom, que nem aparecia. Foi só ele que conseguiu. Não teve o Chandler Jones, então já também piora todo o negócio. Não teve o Seliga, também piora na linha de defesa. E a cobertura no passe também foi bem ruim de novo, né? O Logan Ryan com 3 de 4 passes recebidos, tomados, né? O Johnson com 4 de 8, o Butler com 3 de 5, o McCourty com 3 de 3 e o Collins com 3 de 4. Principalmente aí McCourty e Chung, eles estavam de lesão e foi bem também porque não tinha ninguém para pôr e já que dá para você correr, volta aí para você pegar ritmo também, né? O Devin McCourty foi uma das piores partidas que eu vi dele pelos Patriots. Ele chegou atrasado em todas as bolas que ele teve que defender como safety. Então, se o quarterback perdia na batalha na linha de scrimmage, ele não chegava. Era passe completo para o Dolphins. Então, claramente, ele e o Chung não tinham condição. E o Ryan e Butler também não fizeram um bom jogo, né? Pegaram recebedores talentosos, como são dos Dolphins, mas mesmo assim poderiam ter. A gente já viu ele jogando muito melhor nessa temporada. Não, foi todo mundo ali em ritmo de soneca. Foi bem complicado. Pra gente fechar esse assunto Dolphins, porque hoje a gente vai falar bem rapidinho deles mesmo, porque a gente tem bastante coisa para falar aí dos Patriots no geral para esses playoffs. Eu vou puxar aquilo que você queria falar, Sidney. O que eu achei mais complicado nesse jogo é assim, se realmente entraram sem uma vontade imensa de ganhar, é lógico que entraram com vontade de ganhar, mas não entraram com aquela gana. Por que deixar Brady lá? Cara, colocaram o Amendola para retornar punch de novo e kickoff. O Brady lá até o final tomando pancada. Essas coisas que eu não consigo entender, cara. Eu achei um jogo bem coerente da comissão técnica, né? Quando começou a partida e a gente viu várias corridas uma atrás da outra, só 5 tentativas de passe no primeiro tempo, ficou claro que era para preservar Brady, dar um ritmozinho lá pro Steven Jackson, mas principalmente evitar lesões, não deixar Gronk correr pelo meio e tal. Então, se esse era o objetivo principal, era tentar ganhar, mas primordialmente evitar lesões, não tinha que ter colocado Brady em campo. E essa contradição fica mais evidente que no segundo tempo eles tentaram ganhar o jogo passando a bola e Brady foi pro passe várias vezes e apanhou muito. Então, ou eles mudaram de ideia no intervalo, realmente foi uma contradição, de qualquer forma foi uma contradição imensa, porque nem descansou todo mundo, nem tentou ganhar o jogo como poderia, com um plano de jogo, não fez nenhum nem outro, entendeu? Igual, então, que seja assim então, se era pra ter essa ideia. Até eu não lembro quem mandou no Twitter pra gente. O Garoppolo não sabe entregar a bola pro running back? Ele sabe, pô. Deixasse ele ali então entregando a bola pro Steven Jackson. E vamos nessa, vamos tentar jogar correndo. Ele tenta uns passes de vez em quando. Se perder, perdeu. Ótimo. Mas não me coloca os caras ali pra ter um perigo. E ainda aconteceu do Brady torcer o tornozelo e tal. Até, pra caso quem não tenha visto, ele fez exame e tudo, não deu fratura, não deu lesão, não deu nada. Foi só uma torção. Vai ter que recuperar, provavelmente recupera. Mas olha o perigo, né, cara? Igual eu falei, volto a repetir aqui. O próprio Amendola tinha acabado de voltar de lesão. Os caras me colocam ele pra retornar. Pô, é pra dar ritmo pra ele? Mas, viu, põe ele pra retornar no treino, onde ninguém vai dar uma porrada nele. E com um sul ainda, né? Sem lembrar disso ainda. Tinha um sul do outro lado contra o Brady, né? When I look at it, who I would want as my quarterback going into this postseason, the guy's got 4 Super Bowl rings. I gotta have Tom Brady as my number one. Sidney, o que a gente mais vai falar nesse programa hoje, a gente falou rapidinho de Patriots e Dolphins, porque o negócio agora é playoff, o negócio agora é sério, e a gente tem um time para arrumar em 2 semanas, cara. Ganhamos aí 15 dias, basicamente, de descanso, mas o negócio é sério, como eu falei, os Patriots têm muito problemas, tem as lesões que os 15 dias vão ajudar a recuperar, mas tem coisa técnica também para ser arrumada, né, cara?
Tem muita coisa e não era o final de temporada que a gente queria, né? Principalmente considerando a primeira metade, o modo como foi o time voando. Mas é o que a gente tem e a gente vai precisar que esses jogadores que estão fora voltem 100%, porque se eles voltarem 60%, 70%, 80% pode não ser suficiente. Uma coisa que a gente viu que é interessante aqui, né, cara? Esse ataque, vamos falar um pouco desse ataque problemático que virou um problema dos Patriots. Que maluquice isso, né, cara? O problema dos Patriots ser o ataque. Jogou 33% do playbook só depois que o Edelman se machucou. Aliás, preparem-se que Edelman basicamente é a chave disso tudo. A gente vai falar muito de Edelman para tentar entender esse Patriots, né, cara? 33% só do playbook foi utilizado quando ele sai. Ou seja, o Edelman representa 70% das jogadas que foram desenvolvidas, que foram desenhadas. Isso é absurdo, né, cara? Não, nem sempre especificamente só Edelman, mas o fato de ele estar lá no ataque juntamente com o Gronk que possibilitam que eles utilizem toda essa gama maior de jogadas, né? A combinação com ele, né? Exatamente. Ele tem um nível, ele consegue utilizar rotas que em todos os setores do campo e os outros jogadores, principalmente os wide receivers, não. Então eles são mais limitados. O Edelman você pode utilizar em qualquer setor ali que ele produz. Então o fato dele não estar presente tem um efeito cascata que a gente vai até falar melhor daqui a pouco, mas limita realmente muito o ataque. Uma outra informação aqui que eu achei bem legal, falando de Edelman já, pra gente puxar aí dele. O third down, quando a gente chega no third down para converter o first down, que virou um problema dos Patriots, olha que interessante. Com o Edelman, a gente tinha uma média de 50% dos third downs convertidos em first down. Sem o Edelman, caiu para 31%. Praticamente 20% a menos de produtividade com ele lá ou não. O Brady, com o Edelman, 69% dos passes completos, 2.800 jardas, 23 touchdowns e só 2 interceptações. Sem o Edelman, 59%, 10% a menos de passes completos, 1.966 jardas, 13 touchdowns, ou seja, 10 a menos, e 5 interceptações, 3 a mais. Pro Brady faz uma diferença gigante também, né, cara? Incrível, que ele é o que eles chamam de go-to guy, né? Aquele cara que é a primeira leitura. Ele é o Gronk, né? Normalmente um dos dois é a primeira leitura baseado no que a defesa mostra, né? Na jogada. Então se você perde Edelman, você perde metade do ataque, literalmente. Outra coisa interessante aqui, end zone. Com Edelman, 61% dos passes completos, 19 touchdowns e 1 interceptação. Sem o Edelman, 71%, não piorou, então isso melhorou, isso não faz a diferença, mas dos 19 touchdowns caiu para 8 e interceptação continuou em 1. A diferença aí é no touchdown, né, cara? Quer dizer o quê? Todos esses touchdowns foram pro Edelman? Não, mas ele puxa a marcação, né, cara? Ele faz com que ele e o Gronk ali, eles fazem com que a defesa se preocupe mais com eles, né, cara? Aquilo que eu falei, ele consegue atrair a atenção e a ausência dele deixa a defesa menos honesta, como eles gostam de falar, com relação ao jogo aéreo, né? Eles passam a respeitar menos o ataque aéreo dos Patriots e isso tem todo consequências em cima disso, que até o ataque terrestre, que já não é tão bom, sem ele passa a ser inoperante, inofensivo, porque a defesa fecha o ataque terrestre e desafia os Patriots a lançar a bola. Outra coisa também que a gente tem que falar, que eu vi muita gente, mas muita gente falando que o pior problema dos Patriots é a linha ofensiva. Vamos falar um pouquinho dela. Nitidamente, ela piorou muito depois que o Edelman saiu. Por quê? Porque ele é um cara muito rápido, ele é um cara que consegue se livrar muito bem dos marcadores. Ele sempre é a primeira opção do Brady, ou pelo menos uma boa opção do Brady. A gente sabe que a OL tá ruim desde o começo do ano. Não adianta a gente achar que ela piorou, os jogadores ficaram piores. Não, a gente tá desde o começo do ano falando de rookie jogando. Antes tinha o Andrews, a gente ainda ganhou o Stork. Com certeza, o problema da OL é muito mais o Brady com essa bola na mão sem ter para quem lançar, do que a própria OL segurando ou não, né, cara? Outra coisa também que eu acho importante, sem o Edelman e sem o Amendola também, nos casos que aconteceu, e ultimamente ele 50% aí, sobrou pro LaFell e pro Martin serem os principais receivers. E aí eles contra cornerback 1 não funcionam. Se eles não funcionam, não tem mais ninguém para lançar. Se não tem mais ninguém para lançar, o Brady tá com a bola na mão.
Se o Brady tá com a bola na mão, alguém chega nele. É aquela engrenagem que a gente sempre fala, né, cara? Não é aquela coisa que ele vai chegar e vai resolver todos os problemas, mas o efeito que a volta de Edelman traz é interessante. E também, no caso, Edelman e Amendola voltando, né? Você analisando assim. Com eles dois lá, então, provavelmente a defesa não vai deixar um cara no mano a mano com o Edelman sem pelo menos um linebacker ali para uma rota curta ou um safety de olho. Então, já são 2 de olho nele. Então, se você também coloca 2 de olho em Gronk, que você deixar no mano a mano com o Gronk também é complicado, a Amendola fica no mano a mano. E a Amendola é extremamente rápido também na saída. Então, o que é que acontece? Aí você vai ter que colocar um corner melhor em Amendola. Aí sobra o terceiro corner do time para marcar Brandon LaFell. Então, a gente viu o que aconteceu ano passado. Ele teve uma produção muito boa no time porque ele não estava sendo marcado pelo primeiro nem pelo segundo cornerback do time adversário. Então, além disso, com Edelman e Amendola rapidamente se livrando da marcação, o Brady solta a bola mais rápido, como você falou. Então, a OL tem que dar menos tempo para ele do que ela precisa dar hoje. Então, são vários fatores que contribuem, que o fato de ter Edelman no ataque alteram, né, a qualidade desse ataque. Aí uma coisa também que eu queria puxar aqui, que eu vi muita gente falar, por que não lança a bola pro Gronk? Por que não só pega e lança a bola pro Gronk? Já que ele é o cara que é o outro go-to guy, como você disse. Por causa disso, né, cara? Não adianta. Ninguém também é o mágico que vai chegar lá e vai jogar sozinho. É muito o conjunto do ataque dos Patriots que funciona, né? É isso que você falou. Se o forte tá no Amendola, vai sobrar o Edelman, vai sobrar o Gronk. Se o forte tá no Gronk, sobra o Amendola, sobra o Edelman. É muito esse conjunto de... O problema da defesa, né? Como que a defesa vai marcar? Quem que a defesa vai marcar? Se tá só o Gronk lá e tem LaFell e tem Martin que não produzem tanto, é óbvio que o principal jogador, a atenção da defesa vai ficar no Gronk. E aí não vai adiantar também. Você vai ficar lançando só pro Gronk que vai tomar interceptação ou então vai fazer passe incompleto? Não dá pra gastar toda a arma no Gronk também. E também, ultimamente, o que é que tá acontecendo? Eles estão precisando usar o Gronk como bloqueador, inclusive em jogadas de passe, porque a linha não tá segurando. Então você perde um dos melhores recebedores do time, que não sai para rotas, porque tem que ficar na OL bloqueando para ajudar a linha ofensiva. Então, uma coisa vai puxando a outra e você vai derrubando as peças desse ataque sem Edelman e Amendola. E aí, por que isso tudo aconteceu? Lesão. Simplesmente. Lesão. Eu digo também, Sidney, se fosse o contrário, se fosse o Gronk que tivesse machucado e tivesse só o Edelman, vamos supor que o cenário fosse o mesmo, mas trocasse o Gronk pelo Edelman, provavelmente o Edelman também não estaria sendo a solução desse ataque. Não quer dizer que, se tirar o Edelman do time acabou os peitos. É o conjunto, eu volto a falar, o conjunto que funciona. Muita peça engrenada uma na outra que faz esse ataque funcionar. Você até me falou essa semana que a OL realmente não é muito boa, a gente sabe disso, e que no começo da temporada não pareceu tanto porque o resto fazia isso funcionar, né? Ela pareceu pra gente não ser boa a partir do momento que a gente não tinha como lançar essa bola rápido. A verdade também é muito essa, né? Não tem como um defensive end chegar no Brady em menos de 2 segundos, cara. Pode ser o pior tackle do mundo bloqueando ele não chega em menos de 2 segundos. Então, se você se livra a bola com 2 e um pouquinho, você vai frustrar o pass rush adversário, porque eles sabem que não vão conseguir chegar. Vão terminar até diminuindo a quantidade de jogadores que eles mandam para chegar no quarterback, para botar mais alguém marcando lá atrás, para evitar que essa bola saia rápido da mão de Brady. Então, até nisso ajuda. Aí para jogo corrido também, né, Sidney? O que a gente viu muito? James White pareceu funcionar depois que tudo isso aconteceu, principalmente nesse final ele teve momentos bons, e aí a gente até teve a gente conversou também sobre isso junto com o Durant também essa semana. Por que não estão usando muito mais o White nesse final de temporada? Aí você deu o tiro certo e matou o negócio. Eu quero que você dê a sua tese, que provavelmente é o que deve estar acontecendo. Existem dois motivos para ele estar sendo pouco utilizado, apesar de... A gente olha quando ele entra em campo e recebe bolas, ele vai bem. Então a gente se pergunta, por que ele não está recebendo mais passes? 2 motivos. A primeira razão mais lógica que é poupá-lo. A gente sabe que a vaga nos playoffs está garantida há algum tempo, até a bye week, né, estava garantida com 2 rodadas de antecedência. Então não tinha para que você arriscar tanto James White, sabendo que ele vai ser uma peça fundamental no ataque. Ele é o melhor running back que a gente tem para situações de passe. E a segunda tese, que é um pouco mais de conspiração, mas eu acho que tem um pouco também,
é de que, já que a gente está classificado, não tem para que você dar material para as defesas adversárias estudarem James White. Ele participou pouco do ano, então se você for catar filmes, imagens de rotas dele, do modo como ele joga, não vai ter tanto material. Então você pode estar guardando algumas surpresas aí para usar nos playoffs, usá-lo em situações que as defesas adversárias ainda não viram. Então eu acho que pode estar acontecendo um pouco disso também. E talvez esse uso baixo desse 33% do playbook também pode ser, né? Tipo, a gente tá com o playoff garantido, a gente tá com a bye garantida, então não vamos se matar, vamos tentar ganhar o jogo, se der ótimo, se não der também, beleza. Eu acho que tem muito disso, você falou, é meio conspiratório, mas é inteligente se você for pensar. Não é maluquice também de pô, eu não vou dar material pros caras. Aí, Sidney, a gente tem que entrar no ponto problemático desse ataque. Brandon LaFell. A gente falou aqui que o Brandon LaFell funciona muito mais quando ele tem outros jogadores no time, porque dele não é tão visado, não é um jogador da defesa tão forte que marca ele. Só que o Sr. LaFell também não vai atrás da bola, Sidney. Ele espera que a bola chegue na mão dele. Ele fica vendo vídeo de highlights de QB no YouTube, que vê que os caras põem a bola na mão, e ele acha que vai ser sempre assim. Teve jogada já que a bola tava a um palmo dele, ele não esticou o braço para pegar a bola, cara. Eu costumo brincar que a próxima vez que LaFell brigar por uma bola vai ser a primeira. Porque se o passe for a 1 metro dele, ele não briga. Se o passe for um pouco atrás, que ele tá correndo e tem que recuar um pouco, ele não recua. Ele não tenta pelo menos atrapalhar o cornerback adversário para evitar que o cara faça interceptação. Isso é uma coisa que me irrita profundamente, porque às vezes a gente sabe que passe longo é mais difícil de acertar. E às vezes a bola vai um pouco curta, né? Ele tá na frente do corner até, mas a bola vai atrás e, cara, custa nada ele voltar, pelo menos tentar, né? Frear, tentar atrapalhar o cara, tentar completar o passe. Então ele mostra um pouco uma falta de raça, digamos assim, para brigar pelas bolas que não são perfeitas. E aí eu volto naquilo que eu tenho falado já há algumas semanas. Ele é um cone, porque ele é o receiver que tem maior porcentagem de snaps no time. Tudo bem, a gente teve um monte de perdas, aí não tinha como não pôr o LaFell. Mas ele é o receiver que mais participa entre os que sobraram. Então, como ele não consegue pegar a bola e ele não consegue fazer nada, você joga com a menos com ele. E aí tem números aqui, né, Sidney, que é pra... Se não fosse só pensando, se a gente não ficar só na prosa contra o LaFell, a gente tem números para comprovar. Olha só, o rating do Brady nesse ano. 120.1 lançando pro White. Esse aí não pode contar muito, porque é um running back, normalmente você não erra o passe. E também ele não jogou tanto assim, igual a gente falou. Mas beleza, é o primeiro. 120.0 no Gronk. Aí... Edelman, 109.5 o rating dele. Scott Chandler, hein? 105.2. O Martin, 104.4. Amendola, 102.1. O Brandon Bolden, 102.1. Todos que eu falei aí, na casa do 100 pra cima. Ótimo. Aí vem Brandon LaFell, Sidney. Cai pra 61,5 o rating do Brady. É metade do Gronk, cara. Cara, a temporada dele é sofrível em vários aspectos, né? Eu sei que ele teve lesão e tal, mas ele soltou bolas que não poderia soltar. Acho que ele é o recordista de drops dos Patriots, e os Patriots são o recordista de drops da NFL inteira. Então o Brady foi o quarterback que mais sofreu com drops. Também tem uma parcela de culpa em algumas situações da comissão técnica, que com as lesões começou a utilizar o LaFell. A gente falou aqui, acho que uns 2 ou 3 podcasts atrás. Começou a utilizar o LaFell em rotas que não são forte dele, em rotas mais longas. Ele nunca foi um jogador de se destacar nisso aí. Então tem um pouco disso também. Isso força passe incompleto, porque não é a do cara. E tem um pouco dessa história dele também não brigar pela bola se a bola não for na mão dele. Então são vários fatores que contribuíram, mas... É complicado porque você vê a produção que ele teve no ano passado, foi muito bom. Ele era uma ameaça no ataque dos Patriots da temporada 2014, e esse ano não tem sido. When I look at it, who I would want as my quarterback going into this postseason, the guy's got 4 Super Bowl rings. I gotta have Tom Brady as my number one. Aí, falando de defesa, Sidney, a gente tem uma defesa que por alguns momentos é muito boa, e em alguns momentos ela é sofrível, ela assusta todo mundo. O principal problema, a gente vem falando aqui, são as big plays. A gente sofreu de novo nesse último jogo contra os Dolphins, sofremos também contra os Jets, não teve como. E
A gente começou a errar muito tackle também. Isso pra mim é muito preocupante, porque teve casos que até Collins errou tackle, Meio errou tackle, o ângulo errado. Apesar de tudo, não é a pior defesa do mundo. Mas ela depende muito desse front seven, e às vezes ele dá uma caída e aí parece que quer desmoronar tudo, né? Eu penso que a nossa defesa para os playoffs, o sucesso dela passa por 3 jogadores essenciais: Chandler Jones, Jamie Collins e Dante Hightower. Eu não consigo lembrar o último jogo que a gente teve os 3 saudáveis 100% em campo. Quando tem Jones e Collins não tem Hightower, quando tem Hightower e Collins não tem Jones, quando tem Collins e Jones não tem... É sempre assim, sempre tem um de fora ou alguém que não está 100%. Então, o pass rush sofre muito sem Chandler Jones porque a gente sobra para pressionar o quarterback pelas pontas, só o Jabal Sheard. O Ninkovich não está sendo nem próximo daquele jogador que foi no passado, de dar trabalho, de conseguir sacks. Então, por exemplo, agora nesse jogo o Chandler Jones foi poupado e o Sheard até que conseguiu alguma coisa, mas só ele não dá. Precisa de alguém do outro lado também para chegar no quarterback. Então é muito importante ter o Chandler Jones de volta. E é muito importante ter Collins e Hightower de volta. Porque eles não são só aqueles linebackers, como o Meio, por exemplo, está sendo utilizado agora, de ser basicamente um cara para fechar o jogo terrestre. Eles fazem tudo que você precisar nesse front seven. Eles marcam running back, eles marcam tight end, eles vão para cima do quarterback. Então, eles são muito versáteis. A defesa não sabe de onde vem o pass rush dos Patriots quando está todo mundo lá. Às vezes vem o Collins, não vem Hightower, às vezes vai os dois. Então, esses 3 caras saudáveis são essenciais para a gente ter alguma chance nessa pós-temporada. E uma coisa que eu acho que é o maior problema dessa defesa é reserva. O ataque ainda a gente conseguiu, saía um, colocava o outro, tal, até tinha jogadores de mais qualidade. Agora a defesa eu acho que cai muito o nível dos titulares que a gente tem para quando entra os reservas. Na DL não, porque igual a gente falou, tem muito jogador bom ali, tem o Brown, tem o Siliga, tem o Branch, tem o próprio Sheard, o Ninkovich, o Jones, eles se revezam muito bem. Agora, do meio para trás ali, dos linebackers, nos corners e safeties, dá muita diferença. Então, é aí também que as lesões atacaram muito essa defesa, né? Porque a nossa defesa também, cara, já puxando aí pra secundária, pra gente não perder o ritmo, eu acho assim, ela é boa, igual a gente falou esses dias quando teve um programa que o cara perguntou se o Ryan e o Butler já eram os 2 melhores da NFL. Eles não são bons sozinhos, né? A nossa defesa funciona muito como um conjunto. E mesmo assim ela sofre, não tô falando que é a melhor do mundo. Mas quando perde uma peça e tem que colocar um reserva, já dá uma diferença absurda, né, cara? Essa secundária nossa, sem pass rush, ela vai sofrer e vai ser castigada. Se o front seven não chegar no quarterback, eles vão sofrer. Esse jogo não é tanto parâmetros dos Dolphins, porque o Chung e o McCoy entraram ali porque não tinha que entrar. Eles estavam claramente sem melhores condições de entrar. Mas tem um problema também que é o seguinte: o sucesso também, fora o pass rush dessa defesa, depende muito do nosso terceiro cornerback. Porque mesmo o Butler e o Ryan tendo feito boas temporadas, se eles fizerem um bom jogo, o quarterback adversário vai lançar no terceiro wide receiver. E a gente vai precisar de alguém ali que consiga dar conta do terceiro wide receiver adversário. A gente tinha um cara que prometia ser isso, que era o Justin Coleman, mas se machucou, perdeu boa parte da temporada. O Leonard Johnson entrou muito bem contra o Texans, depois fez 2 partidas ruins contra Jets e Dolphins. Então a gente tem que achar um porto mais seguro ali nessa terceira posição de cornerback, que é o nickel, né? Que a gente sabe, se o Leonard Johnson continuar sofrendo, nos playoffs o quarterback adversário vai sempre na direção dele, vai buscar o terceiro recebedor, porque a gente sabe que Logan Ryan e Butler no geral conseguem fazer o trabalho deles nas pontas. Não, sem dúvida. E essa coisa que eu falei também dos reservas é muito visível nos linebackers. Se a gente conseguir manter o meio, o Collins e o Hightower, é um nível. Tirou um ali, se tiver que pôr Freeney, se tiver que pôr o Bostic, vira um Bostic. A verdade é essa. Se pôr o Bostic, vira um Bostic. Então, falta muito backup, falta o next man up, tipo, o next man up de nível, não qualquer um que vai tentar lá fazer. A gente falou muito mal do Freeney aqui já, e assim, tá no ponto a gente implorar pro Freeney voltar a ficar bem, né, cara? E não pode ser assim. Essa defesa, ela é muito, volto a falar, ela é muito conjunta, ela joga muito bem junta. Perder uma peça faz muita diferença. Mas, CJ, não é também o pior caso do mundo. Ela terminou a temporada regular em 10ª na NFL em pontos cedidos, em 9ª em jardas por jogo
em 9ª em jardas por corrida e 17ª em jardas no passe. Se você pegar esses 4 quesitos, um só está acima do top 10. Parece, às vezes, também que a gente tem a pior defesa do mundo quando a galera fala. Mas nos números também, no resultado, tem muita defesa ruim aí também, né, cara? Não, sem dúvida. E a gente costumou ver durante os anos, o nosso ataque sempre foi espetacular e a nossa defesa ali, 2010, 2011, 12, 25ª, 28ª, 30ª da NFL, e a gente conseguia chegar em final de conferência, chegar em Super Bowl. Eu sempre disse que com esse ataque liderado por Tom Brady, o ataque possante que a gente tem, ele completo, uma defesa top 10 é suficiente para você conseguir ser campeão. Foi o que aconteceu ano passado, que se brincar a gente não ficou nem top 10 a defesa, acho que ficou lá pro 14, alguma coisa assim, 15. Então, a gente já viu essa defesa fazer partidas sensacionais esse ano quando estava com todo mundo. Então, depende, tudo roda e volta para lesões, cara. Não tem como você perder tantos jogadores e manter o alto nível. A gente sabe que lesões são normais, vários times perdem jogadores importantes, mas quando você perde 1/3 dos seus jogadores da defesa ou 1/3 do ataque, é muito difícil manter o nível. Bom, pra gente tentar chegar num resumo aqui do que a gente pode esperar, eu acho assim, eu vejo esses 15 dias, eles vão ter que meio que fazer um mini camp de novo, igual eles fizeram antes, no começo da temporada. Põe todo mundo ali. Essa semana já aconteceu, em vez de eles treinarem, eles sentaram para ter reunião já. Eu acho isso importantíssimo. Não é só ali dentro de campo, não é só correndo ali no sol que você resolve as coisas. Tem que ajustar, tem que pensar em quem vai enfrentar. A gente já vai falar disso, mas é muito importante saber logo quem é esse time que a gente pega. Então, assim, esse mini camp de 15 dias tem que fazer com todo mundo ali, reajustar o time, realinhar o negócio, pôr todo mundo nos trilhos de novo. E, cara, mais do que nunca, rezar pra ninguém se machucar. A verdade é essa. A gente não tem backup de nível, como a gente acabou de falar, e os Patriots saudáveis são um time. Os Patriots cheios de lesões é qualquer outro time, a verdade é essa, né? Eu acho que o principal, além de conversar, além de treinar, de definir estratégia pro jogador adversário, pro adversário, é você recuperar o pessoal que tá fora e como esse pessoal vai chegar. Como eu disse, você voltar Edelman e Amendola 100%, esse ataque vai mudar da água pro vinho. Se você volta Edelman com 50%, Amendola com 70%, vai melhorar, mas não vai ser, talvez não seja suficiente. Então, acho que essas 2 semanas, para mim, o mais importante é que elas sejam de recuperação e que a gente consiga trazer esses caras em condição de mais próximo possível de 100% fisicamente. When I look at it, who I would want as my quarterback going into this postseason, the guy's got 4 Super Bowl rings. I gotta have Tom Brady as my number 1. Aí, senhor Sidney, chegou a hora dos playoffs. A gente tem que lembrar que os Patriots não jogam essa primeira semana, graças a Deus, graças a tudo que conseguimos essa temporada, os 10 vitórias. Tem que ajoelhar para tudo isso aí, porque 7 dias a mais foram essenciais para esse Patriots. Os playoffs são os seguintes, Sidney. Sábado e domingo agora, eles jogam. AFC tem Bengals, número 3, contra Steelers, número 6. Texans, número 4, contra Chiefs, número 5. Patriots e Broncos esperam. Para você entender de uma vez por todas, é só você olhar o jogo dos Bengals. Se o Bengals ganhar, já é adversário dos Patriots, não tem essa. O Broncos pega com quem vencer do outro jogo. Se os Steelers ganharem, eles vão direto para Broncos e a gente pega vencedor de Chiefs e Texans. O Matheus Fernandes perguntou pra gente: qual time pode preocupar os Patriots nos playoffs? Eu vou começar falando dessa vez. Eu tenho pouco de receio com o Chiefs. Eles vêm totalmente contrário da gente. A gente veio desmoronando e eles vieram numa sequência muito boa. E os Bengals, se tiverem o Dalton, é um time. Como é Carroll, é outro. Tem a história também do Dalton, igual a gente acabou de falar, e dos nossos. Tem que ver como que ele volta e tal. Por isso que, sinceramente, Sidney, eu tenho mais receio contra os Chiefs, principalmente nesse primeiro jogo que vai acontecer. Eu quero só fugir dos Chiefs. O que você acha?
Eu acho que todos os times aí têm pontos fortes que podem complicar ou o nosso ataque ou a nossa defesa, mas se você for olhar dos dois lados da bola, eu acho que os Chiefs também seriam o pior adversário possível para a gente pegar, né? Já que a gente não pode pegar os Steelers, como você falou. Eu acho que o melhor adversário, o melhor cenário possível seriam os Texans, porque apesar deles terem ótimos jogadores e tal, a gente foi lá em Houston, bem desfalcados, e conseguimos vencer com tranquilidade. Então eu acho que receber os Texans seria um ótimo jogo. E os Bengals é como você falou também, depende muito de quem vai jogar. Eu acredito que nessa primeira semana, pelo menos, o Dalton não jogue. Essa semana ele tirou o gesso da mão, então ele ainda vai ter que movimentar a mão, vai ter que ficar confortável em lançar a bola, isso vai demorar um pouco. E mesmo que ele jogue no Division, no caso os Bengals ganhem, eu acho que ele não vai estar 100%. Mas os Bengals têm uma defesa muito forte, que mesmo sem o Andy Dalton pode segurar o placar ali baixo, né? Então, mas assim, mesmo assim eu ainda preferia pegar hoje os Bengals do que o Kansas City Chiefs. Os Chiefs têm uma defesa muito boa em todas as fases da defesa e tem um ataque que, se não é espetacular, ele é competente e como a defesa deles não toma muito ponto, eles acabam não precisando fazer muito para vencer. Então é um time que está equilibrado e está, como você falou, naquela crescente. Então, por conta disso, o meu adversário favorito seria os Texans, em segundo lugar os Bengals e em terceiro lugar os Chiefs. Uma coisa que eu queria puxar aqui também, Sidney, eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que o pior jogo para os Patriots nesse playoffs vai ser esse primeiro. Porque a gente vai ter toda essa galera de volta, que a gente não sabe como vai voltar. Se voltar bem, pode ser que lá ganhe tranquilo e boa. Mas é muito provável que eles não voltem. O cara até pode estar bem da lesão, mas ele está sem ritmo de jogo e tal. Eu acho que esse jogo pode ser o mais complicado. Passando disso, aí já ganha confiança de novo, voltou a vencer, os jogadores estão de volta, os lesionados estão trabalhando bem, aí eu acho que começa a crescer de novo esse Patriots. Querendo ou não, esse primeiro jogo dos playoffs ainda acabou de perder um monte, acabou de todo mundo que ama os Patriots estar se perguntando se o Patriots ainda é um time para ganhar Super Bowl, se o Patriots é um time para ganhar de qualquer outro time. Então, assim, a minha maior preocupação é esse primeiro jogo, cara. Eu só quero passar desse primeiro jogo. Eu acho que passando daí dá aquele alívio de novo e a gente volta a engrenar. O que você acha? Eu acho que se você passar por esse primeiro jogo sem lesão, então na prática serão 3 semanas de recuperação para os jogadores que não estão 100%. Então seriam essas 2 semanas até o Divisional e mais a semana até a final de conferência. Se a gente passar sem lesão, que é uma coisa praticamente impossível de acontecer diante do que está acontecendo nessa temporada. Se isso acontecer e a gente passar e for para a final de conferência com um time completo, assim, tirando os jogadores que hoje já estão na injury reserve que não vão voltar, eu também não tenho medo de adversário nenhum. Inclusive os Broncos, se for o caso da gente visitá-los em Denver, eu apostaria nos Patriots ainda com o nosso time com Edelman, Amendola, Gronk, se tiver todo mundo. E na defesa Hightower e Collins. Então eu também estou com muito medo desse primeiro jogo por isso. A gente vem de resultados ruins, querendo ou não, mesmo que a conversa seja de apagar, apertar o botão de reset, isso mexe um pouco com a confiança do time. A gente não sabe como a Amendola vai estar, a gente não sabe como o Edelman vai estar, como o ataque vai se virar com eles. Então, o meu medo maior é realmente esse jogo. Se a gente passar por esse jogo e passar saudável, aí Steelers ou Broncos, o que vier na próxima partida, eu não tenho medo não. Bom, outra coisa aqui que a gente tem aqui, já puxando disso, é o Vinícius Vieira, que perguntou pra gente. Com os lesionados voltando bem, somos favoritos na NFC? Se voltar bem, funcionando, com certeza, né, cara? Pra mim, sim. Se voltar Edelman, Amendola, Hightower e todo mundo ficar saudável para essa corrida dos playoffs, eu apostaria no nosso time contra o Broncos, contra Steelers. O Broncos, que em tese seria o mais difícil, porque eles têm uma defesa sensacional e tal, a gente mesmo desfalcado lá, sem Edelman, conseguiu 21 pontos naquele time. Conseguiu abrir 14 pontos de vantagem. E os Steelers têm uma defesa que apesar do ataque deles ser sensacional, muito potente, eles não têm uma defesa boa. Então, a gente completa, a gente tem uma defesa boa e tem um ataque bom. Então, mesmo que os Broncos, tanto com o Osweiler quanto com o Peyton Manning, Osweiler já começou bem, mas já caiu. E Peyton Manning, a gente sabe que ele não tá bem, né? Sofreu várias lesões, já não tem esse braço todo, vai jogar no frio. Então, eu aposto nos Patriots, eles completos, lógico, contra qualquer time da AFC. Bom, gente, então é isso.
A gente falou bastante de Patriots no geral, coisas que a gente acha que tem que melhorar, onde pode melhorar. Tentamos entender aqui, né, Sidney, o que acontece com esses Patriots. E também explicar um pouquinho pra galera por que as coisas ficaram tão ruins. Essas lesões dão muita diferença no time, sim. Então, semana que vem a gente vai ter o Patriots Awards, como a gente falou. Não vamos falar tanto do que aconteceu, vamos falar do passado, com os vencedores de cada categoria. E também dá pra gente falar um pouquinho no final de quem que vai ser, porque a gente já vai saber qual que é o próximo adversário. Mas daí o negócio, a partir dali, jogo atrás de jogo, e vamos nessa rumo ao Super Bowl, né, cara? É isso aí, vamos recuperar todo mundo aí, 2 semanas importantíssimas. Eu confio nesse time, se tiver todo mundo de volta, acho que a gente tem tudo pra chegar nessa conferência aí. Bom, gente, é isso. Participem da promoção da Gillette. Se tomara que alguém do Patriotas aqui ganhe, seria super legal. Faça seu vídeo, manda lá pra eles. E a gente vai ficando por aqui. Um feliz 2016 pra vocês. Que esse ano seja incrível pra todo mundo. E a gente vai continuar junto mais uma temporada. Sidney, até semana que vem. Um abraço, cara. Um abração, pessoal. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense